Bora lá? Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é sobre um podcast que eu vi de um cara que ele ficou famoso por defender, né? A vida, defender algumas coisas que a maioria dos homens batem de frente e tal, né? A liberdade cada vez muito grande, né? De algumas mulheres, poder fazer o que quiser fazer e tá tudo bem. E a forma que ele fala é como se os homens eles merecessem sofrer, independente de acusações falsas, independente de várias situações que a gente já conhece. E eu tenho certeza absoluta que esse cara aí vocês devem conhecer, né? E ele se mostra aquele cara que é, como é que eu posso dizer, o guardião, né? Como se as mulheres dependessem da opinião dele, se for a favor delas ou não. Mas ele quer hypar, eu acredito que ele quer hypar, é um jornalista frustrado, né? É um jornalista frustrado, né, na parte de esporte. É pouco conhecido, está ficando conhecido em outros ramos da sua vida, mas humilhando aquele Breno, né? O Café com Teu Pai. E eu fico olhando que hoje, e ele falando que opinião não pode dizer, diz que você falou, né, dos Red Pills e tal, falando que opinião eles não podem ter, que toda opinião que o homem acha errado da mulher pode causar problemas, enfim. Cara, eu às vezes eu não entendo a forma dessas pessoas entenderem, compreenderem o que é liberdade de expressão, né? Eu sou muito racional, que eu não posso aqui, eu até concordo com o YouTube, de falar algumas coisas, né? Como a gente já sabe, de violência, de ódio, aquela, né? Fazer apologia a o né? O do bigodinho, que eu também não concordo, sabe? A questão da cor, né? Tudo isso são coisas que a gente tem que abominar, né? Até tá na nossa Constituição a questão dos símbolos do bigodinho, tá na Constituição de 88 e também essa questão da cor, né? E todas as formas de preconceito nesse sentido que fazem muito mal, né, ao ser humano, né? Porém, cara, você questionar e ter experiências vividas, você questionar não a pessoa, não é a pessoa que a gente aqui, quando a gente vai falar, não é a pessoa, não é isso? São os comportamentos das pessoas, de algumas mulheres. Eu sou hétero, eu gosto de mulher. Um dia quero me relacionar e quero casar com a mulher, quero ser pai. Com todos esses problemas que a mídia hoje fala, eu vi um vídeo na internet que me surpreendeu bastante, um trans falando que a vontade deles era acabar mesmo com a família e no auditório a galera bateu palma, enfim. Eu acredito que a família tem um papel primordial. Meus pais me deram a educação que talvez se eu não tivesse essa educação, tivesse sido criado com outro tipo de educação, ou só com a mãe, ou só com o pai, talvez eu nem estaria aqui falando com vocês aqui, gravando, ou talvez eu nem existiria mais, né? Então, todos esses assuntos que eu falo aqui não são assuntos para dizer que são todas iguais, né? São assuntos de experiências que eu vejo no meu dia a dia, coisas que eu observo nas redes sociais e que a gente replica. Replica
no cotidiano da vida. Mas a pessoa mais importante da minha vida é minha mãe, é uma mulher. Não tem coisa melhor do mundo do que uma mulher. Uma mulher cheirosa, perto de tu que te ama, fazendo amor gostoso contigo, beijando tua boca, entendeu? É muito bom. Aquele cheiro de mulher. Eu não vou mentir. Quando eu falo essas coisas, é o que me deixa chateado é com essa galera da Red Pill. Porque eles são muito radicais em algumas coisas. Mas o que eu falo aqui são questões que eu vivo, presencio e vejo. Questões que aconteceram comigo. Então, a maioria desses caras aí que falam isso, eles falam isso porque eles querem hypar para ganhar seguidor, ficar famoso e tal. E a forma que ele falou é como se ele não fosse homem também. Todos nós aqui estamos vulneráveis, dependendo das circunstâncias, das situações, de sofrer uma falsa acusação. E aí? Mas as pessoas às vezes querem mostrar o que não são. Eu vou ser sincero com vocês, eu até falei para vocês que eu participei aqui de um, um bloco de carnaval que eu tocava um instrumento chamado alfaia, que era bloco de maracatu. Maracatu é religião, mas a gente não tinha nada a ver com a religião, era só a música, né? O toque, né? E a gente saía nas ladeiras de Olinda. E a forma deles, eles eram bem extremistas, né? Falei de uma situação que aconteceu, de uma mulher que era homossexual, bem truculenta. Dizia que eu era heterotop, playboy, só por conta da minha cor. Eu não podia falar nada. Dizia, ele fala de um jeito de um machista, de não sei o quê. Até a forma que eu falava, que me constrangiu, me deixou tão constrangido que eu, num bar que eu estava com eles, eu tive que sair. Porque essa foi a forma que eu aprendi. Contexto social da minha vida. De conversar normal como qualquer outra pessoa, sem esses mimimis que se tem. Então eu vi como essa questão da liberdade feminina, o feminismo fez com as mulheres. Entendeu? Como se os homens não prestassem mais, como se os homens fossem maus e essa briga toda, não. Eu não entendo dessa forma que seja isso. Porém, os grandes feitos da história foram os homens que fizeram. E os grandes feitos que os homens fizeram teve um dedo, às vezes, não todas as vezes, mas às vezes de uma família, de uma mulher que estava do lado dele, cuidando dos filhos para ele crescer e trazer as melhores coisas para a casa dele. Então hoje ficou essa dicotomia, essa briga que faz mal, né? E o homem, ele dizer que não acontece, tem muitos homens aí que recebem falsas acusações, um homem dizer que não dá em nada se se um cara hoje agredir uma mulher, o homem dizer que você está com a sua casa, a mulher não quer mais você, você tem que sair da casa para deixar para ela, ou se ela for só ela, deixar para ela, se ela tiver filhos, deixar por causa dela e dos filhos. Será que os homens eles não perdem mais coisas do que ganham com as mulheres? Porque eu vou ser sério com vocês, é muito raro uma mulher sustentar um homem. E as mulheres que sustentam homens são mulheres que não conseguiram, não é? Elas não conseguiram vencer, como é que eu posso falar para vocês? Não conseguiram o shed delas, né? E elas não admiram esse tipo de homem. Elas estão com esse homem às vezes porque o homem é mais novo do que ela. Elas estão com esse homem às vezes porque ela é feia, o cara é mais presença. E às vezes porque ela não consegue, não conseguiu e ela virou o prêmio de consolação do cara, sabe? Então, eu não preciso lacrar, eu acho que a gente tem que falar o que vive. O que eu gosto do YouTube é porque o YouTube, eu falo para o meu público que são os homens. Eu
Tô sendo sincero, fiz esse canal porque eu queria dialogar, conversar e trocar ideias com as pessoas, né? Tanto homens como mulheres, só que esse canal é mais focado para homens porque eu sou homem. Eu não posso saber a realidade das mulheres porque eu não sou uma mulher, eu não ando na ambiência de conversas com, com as mulheres. Só as experiências que eu tenho com elas, de intimidade, com a minha mãe, com a minha irmã, minha tia, né, com amigas ou com mulheres que dormem comigo. Mas fora isso, funcionárias, mas fora isso eu não tenho essas habilidades para falar e saber de fato. Como também elas não têm dos homens. Então o que eu passo aqui são experiências minhas de homem para passar para vocês e que se forem pertinentes para vocês e convencerem vocês que isso é bom, vocês sigam. Se não forem, não precisa seguir. Agora eu acho muito ridículo o cara querer mentir da realidade do que acontece. Tem muitos homens que estão sofrendo, que os homens, se eles não trabalharem, não tem ninguém por eles, que os homens eles precisam mostrar à sociedade que são fortes. Os homens hoje é da nossa essência, né? Que ninguém está preocupado com a gente. Só se preocupa hoje e sempre, mulheres, crianças, idosos. Então é isso, eu queria saber de vocês sobre isso. Se isso faz sentido na vida de vocês, né? Se faz sentido o homem ficar contra a sua própria natureza para defender coisas que às vezes não estão certas. E eu não estou dizendo que... Não estou defendendo os homens que batem mulheres, os homens que fazem as coisas erradas, os homens que traem. Não estou defendendo. Só estou falando do sentido do que hoje acontece. Então é isso. Se inscreve no canal, compartilha, tamo junto. Valeu.